Bom dia e a paz do Senhor. Mediante algumas perguntas, eu quero tentar responder com este estudo que seja de muito aproveito para você. Nós iremos meditar na palavra do Senhor. A pergunta que me fizeram é o seguinte: qual é a origem do pecado? Quando o pecado surgiu? Quem criou o pecado? Vamos entender o que a palavra de Deus nos informa. Só que a Bíblia não explica em detalhes claramente a origem do pecado, mas nos dá a informação como ele entrou na humanidade e nos fornece alguns detalhes, correto? É importantíssimo acerca da sua existência antes de atingir ou antes da queda do homem. Quando Adão e Eva pecaram-se no jardim do Éden, o pecado já existia. Ou seja, a queda do homem não marcou o início da existência do pecado no universo, mas apenas a sua entrada no mundo físico, como sua origem na humanidade, como nós conhecemos hoje, correto? Então, nós vamos perceber aqui que Deus não é o autor do pecado. Entenda muito bem. Obviamente, que quando se fala na origem do pecado, naturalmente se está discutindo se a própria origem do mal filosófico, isto é, um mal moral. Logo, a primeira coisa que precisamos considerar e entender, quando falamos sobre a origem do pecado, é que Deus não é o seu autor. A Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus não tenta ninguém para fazer o mal. Entenda muito bem. Isso está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ok? Deus é plenamente santo e justo. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Salmo de número 92, versículo 16. Isaías, do capítulo 6, versículo 3. E com toda a sua retidão, ele odeia o pecado. Deuteronômio capítulo 25, versículo 16. No livro de Jó também, lemos a declaração. Livro de Jó, capítulo 34, versículo 10. Longe de Deus está o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso cometer a perversidade. Ok? É verdade que no Antigo Testamento também encontramos passagens que parecem atribuir o mal a Deus. Como, por exemplo, quando o próprio Deus diz através da profecia do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 7, ele diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. No capítulo 45 do livro de Isaías, no Antigo Testamento, nós percebemos isso. Parece que esse versículo está atribuindo o mal a Deus, mas na verdade não é bem assim. No entanto, é preciso observar que tais passagens não se referem ao mal moral, que implica no pecado ou desencadeia o pecado, mas o mal temporal, isto é, calamidades e desgraça física. Isso é, por exemplo, como se fosse um castigo, ok? O castigo que Deus enviava-se contra o povo de Israel devido ao pecado que cometia. O cativeiro na Babilônia foi um castigo de Deus, não foi um mal moral. É um exemplo disso. Também é verdade que a origem do pecado não pegou Deus de surpresa, em hipótese alguma. Ainda na eternidade, antes de criar todas as coisas, ele já sabia que as suas criaturas iria desobedecer. Ele sabia que Adão ia pecar,
Assim, sobre esse aspecto, o decreto eterno de Deus, evidentemente, considerou a origem do pecado entre as suas criaturas, mas é preciso sempre lembrar que a raiz do pecado é o orgulho, é a rebelião contra o próprio Deus. O que torna completamente lógico qualquer hipótese que atribua a Deus a autoria ou a responsabilidade pelo pecado. Além disso, diante das afirmações explícitas das Escrituras acerca da perfeita santidade e justiça de Deus, afirmar que Deus é o autor do pecado é evidentemente implicar numa blasfêmia contra a natureza e o caráter divino. Não tem lógica. A outra pergunta é a origem do pecado e os anjos, Antoniel. Isso é uma pergunta que me fez. Mas diante da verdade bíblica de que o mal não pode proceder ou vir de Deus, naturalmente devemos concluir que tudo o que ele criou era inicialmente bom. Era inicialmente bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31 fala isso. A oportunidade vem para todos. O livre-arbítrio vem para todos. Como aconteceu isso desde a criação dos céus e a terra. Os anjos tinham livre-arbítrio. Só que a diferença é como eu vou usar esse livre-arbítrio. Correto? E assim todos os anjos também foram criados bons, mas algo aconteceu entre eles que fez com que muitos se rebelassem contra o Criador. Ok? A Bíblia não explica quando ocorreu essa queda entre os anjos, essa rebelião. Apenas nos informa que ela realmente ocorreu e que isso se deu antes da queda do homem, bem antes, visto que o pecado do primeiro casal foi motivado por um tentador chamado Satanás. E aí no capítulo 3, alguns estudiosos também entendam que a profecia do profeta Isaías contra a Babilônia e o profeta Ezequiel, a profecia do profeta Ezequiel, do capítulo 28, contra o governante de Tiro, conhece? São indicativos da origem do pecado e da consequente queda angelical. Mas isso é difícil de saber, pois ambas as passagens não são tão claras nesse aspecto que nós estamos entrando aqui. Só que, no entanto, no Novo Testamento lança luz sobre essa questão. Tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, indica que o orgulho de Satanás o precipitou em condenação. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. É bastante obviamente a sua soberba foi em tentar ser como Deus. E com a mesma oferta, Satanás seduziu o primeiro casal, que foi Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 5. O próprio Jesus também afirmou que Satanás foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. João capítulo 8, versículo 44. Judas escreveu no seu livro também acerca dos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, abandonaram o céu. Judas capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Pedro fala também sobre o castigo de Deus sobre os anjos que pecaram contra ele. Está escrito em 2 a Pedro capítulo 2, versículo 4, né? Agora, a origem do pecado na humanidade. A Bíblia é bastante clara com relação à origem do pecado na humanidade. O capítulo 3 do livro do Gênesis descreve claramente e em detalhe como se deu a queda do homem, Adão e Eva.
Adão e Eva sucumbiram à tentação e se colocaram-se em oposição contra Deus. Eles cobiçaram ser como Deus, se rebelaram contra a sua autoridade, ok? Se rebelaram contra a sua autoridade, desacreditaram de sua palavra, desobedeceram a sua ordem, transgrediram a sua lei, tentaram furtar a sua glória, ok? Tanto que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, ele fala acerca disso aí. Tentaram mudar a glória de Deus, ok? Quando comeram do fruto da árvore do conhecimento, certamente concretizaram-se sua condição de inimigos de Deus e merecedores da sua ira, da ira do Senhor. Também, como Adão estava na posição de pai iminente, representante chefe da raça humana, seu pecado lançou toda a humanidade nesse estado de inimizade contra Deus. Okay? O efeito e a culpa do pecado de Adão atingiram todos os seus descendentes, todas as gerações posteriores eles. Isso todos pecaram em Adão. Foi o pecado original. É por isso que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como resultado da origem do pecado na humanidade, o homem e toda a criação terrena ficou debaixo do juízo de Deus. A terra foi amaldiçoada. Isso está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 17. E o homem foi condenado à morte. Correto? Aquela ordenação que Deus deu para Adão e Eva, em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Toda árvore do jardim comereis, mas do fruto que está na árvore, que está no meio do jardim, dessa não comereis. Certamente comer, certamente vai morrer, ok? Só que essa morte implica tanto a morte física, quanto principalmente a morte espiritual, que resulta na morte eterna, que é a separação do homem entre Deus, que separa o homem de Deus. Que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. O primeiro casal foi criado por Deus completamente bom, com toda a sua capacidade moral, na mais pura integridade, na imagem e semelhança de Deus. Porém, eles utilizaram do seu livre-arbítrio para ceder à tentação, sucumbiram à tentação. E a sua concupiscência em querer usurpar para si os atributos de Deus deu origem ao pecado na humanidade. A partir dali, nós percebemos que o pecado deformou a imagem de Deus, impressa no homem, rompendo todas as suas faculdades mental e etc. De modo que toda a humanidade está inclinada ao mal. Isso é chamado no original do hebraico Etz Harar, que é inclinação ao mal. O apóstolo Paulo diz assim: quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal já pratiquei. Ok? Então nós percebemos então que devido à sua completa depravação por sua própria natureza, o homem é incapaz de fazer qualquer bem em relação a Deus. Só que a boa notícia que tenho para você, da mesma forma que a Bíblia afirma a origem do pecado na humanidade, ela também afirma que o próprio Deus planejou salvar o homem do pecado mediante
a obra redentora de Jesus Cristo, que mesmo sendo perfeito homem, Jesus, assim como nós, não foi achado nele pecado algum, mas ele ocupou o lugar de pecadores, lugar de muitos pecadores que aceitam o Senhor, levando sobre si todas as suas iniquidades. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 53, né? Que levou sobre si as nossas iniquidades, fazendo uma propiciação dos pecados de seu povo e provendo a reconciliação e o perdão dos redimidos diante de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Também vale lembrar que as Escrituras não fornecem tantos detalhes sobre a origem do pecado antes da entrada na humanidade. Ela nos afirma de forma extremamente clara acerca do fim definitivo do pecado. Isso é fato. Quando Deus fará nova todas as coisas, o seu povo nunca mais estará sujeito a qualquer tipo de tentação. Apocalipse capítulo 21, que Deus fará todas as coisas, porque as coisas velhas passarão. Eis que surgirão nova todas as coisas. Amém? Que Deus vos abençoe.